Aqui, ó. Prosperidade começa dentro de casa. É algo que você precisa fixar aí no teu coração e fixar na tua mente. Que a prosperidade, diferente de que muitos conhecem, né? Acha que a riqueza começa na conta bancária. Podemos até assim dizer assim, que o aumento de patrimônio pode começar na conta bancária, mas a prosperidade, ela começa dentro da tua casa. Ela começa dentro do teu lar. Então, que você possa escrever aí tanto no seu coração, quanto na tua mente, e aqui também no chat, que prosperidade começa dentro da minha casa. Eu quero que você declare isso, tá? Então, me diz outra coisa. Quantas pessoas você conhece, né, que cuida, né, da casa, cuida da casa, tentando empreender, né? Ou quantas vezes talvez você já tenha se sentido dessa forma, cuidando da casa, tentando empreender, mas com a sensação de que está tudo desorganizado. Casa bagunçada, agenda confusa, dinheiro misturado. E o pior, a sensação está sempre, aquela sensação de estar sempre cansada, né? E nunca produtiva. Eu já estive nesse lugar, né? Eu já me senti assim, e eu digo que você não está sozinha. Né? E eu quis realmente dar essa virada de chave. Tudo aconteceu depois dessa virada de chave na minha mentalidade. E eu achava até mesmo que eu já estava em um nível a qual eu ainda não estava. Né? E eu tentava realmente organizar tudo ao mesmo tempo: a maternidade, a casa, o trabalho, as demandas. E a sensação que eu tinha era que continuava tudo desorganizado. E a gente levanta uma culpa, né? Uma culpa de que você não está produtiva, de que você não está fazendo o suficiente. E eu te digo que você não está sozinha, né? Então, para quem também vai assistir depois essa live, seja pelo YouTube, seja aqui pelo Instagram, eu quero me apresentar a você, caso você não me conheça. Eu sou a Lígia Santos, mãe, empreendedora, imigrante, formada em ciências contábeis e pós-graduada em educação financeira. Então, eu quero lhe dizer que eu também já vivi exatamente isso que eu acabei de citar. Até entender, né? Como isso funciona, e foi aí que tudo começou a mudar na minha vida. E mudar de dentro para fora. Não é mudar somente na conta bancária, não é mudar somente na qualidade de vida, não é mudar somente você começar a ver as coisas fluindo na tua vida, não. É de dentro para fora, é uma mudança surreal, de dentro para fora. Então não existe prosperidade num negócio quando lá está em desordem. E eu digo isso com propriedade, porque você não tem como separar você do seu negócio. Você vai separar e aprender a separar as contas. Mas o seu negócio vai refletir quem você é. Quem você é na sua essência, o seu negócio vai refletir quem você é. Se você for uma pessoa desorganizada financeiramente, emocionalmente também, com certeza vai respingar no seu negócio. E isso, se você for de forma negativa, isso jamais será bom. Agora, se você for de forma positiva, isso vai ser produtivo na tua empresa. E eu gostaria de fazer uma analogia bíblica, né? E eu quero fazer, é muito simples, mas é poderosa. Então, pensa assim comigo, uma casa é como um altar, né? E na Bíblia diz, no livro de Provérbios 24:3, diz assim: com sabedoria se constrói a casa. Não se constrói a casa de qualquer jeito, tá? Antes, alguém que for construir, um engenheiro que seja, construir uma casa, para ser uma casa bem estruturada, para ser uma casa segura, ele precisa ter a sabedoria de como vai construir aquela casa, do que é que vai precisar, qual é o alicerce que vai sustentar aquela casa. Da mesma forma, é um negócio. E o que acontece com muitas pessoas, muitas mulheres empreendedoras, muitas mulheres que iniciam um negócio, eu já mentorei diversas delas nessa situação, chegam para mim nessa situação, é que começa um negócio como fosse um hobby, ou então depois vira uma renda extra, e leva por muito tempo essa situação de estar somente com uma renda extra. E aí se pergunta, meu Deus, eu faço tanto tempo, eu faço tal coisa, eu empreendo na área de confeitaria, eu empreendo na área da estética e não cresço. Porque o meu negócio não vai para o próximo patamar. Porque essa pessoa, ela continua levando o seu negócio quando ele ainda, como se ele ainda estivesse lá no início. Não leva o negócio de forma profissional. Não leva esse negócio de forma estruturada. Não senta, tal como um construtor, ele senta para projetar como se constrói uma casa. Assim também, aquela mulher que empreende, ela precisa sentar e entender o que é que eu preciso fazer para levar o meu negócio para o próximo nível? Quais são as decisões, quais são as etapas que eu preciso passar para aquilo que era somente uma renda extra, para aquilo que eu fazia esporadicamente, eu começar a escalar, eu começar a realmente receber, né, de forma constante, não de forma esporádica, as rendas desse meu negócio, eu ver realmente esse meu negócio funcionar de verdade. Então, para isso, ela precisa, primeiramente, deixar de ser amadora e ser realmente uma profissional. Se vestir desse profissionalismo que ela se propôs a fazer. E negócio, algo muito poderoso que eu entendi, que o negócio não é sobre nós, o negócio é sobre o outro. Negócio é sobre servir. Empresa é servir a necessidade do outro. Então, o sucesso do seu negócio, o bem que o seu negócio vai causar, isso vai depender
depender o impacto dele que ele vai gerar na vida do outro, a transformação que ele vai gerar na vida do outro. Então, quando você entende que empreender deixa de ser sobre você, deixa de ser somente sobre o que você gosta, do que você quer falar, e passa a entender que é sobre o que o outro necessita, do que o outro precisa ouvir, da dor que o seu serviço ou produto vai sanar na vida do outro, aí que as coisas começam a realmente mudar. Aí que você vê realmente o seu negócio florescer, né? Então a Bíblia diz, com sabedoria se constrói a casa. Ou seja, a prosperidade começa dentro de quê? De uma estrutura. Começa dentro de uma estrutura. Agora pensa no seu negócio como uma extensão dessa casa. E se existe lá, e se nesse lá existe desorganização, falta de planejamento, ausência de direção, isso inevitavelmente vai refletir no seu negócio. Porque você, como eu falei anteriormente, não separa você de dentro da sua casa. Então aqui a minha casa, eu sempre converso assim com minha mãe, né, sobre isso, que se a minha casa estiver em ordem, eu pessoalmente me sinto em ordem também internamente, percebe? Eu me sinto em ordem também internamente. E se estiver em desordem, eu me sinto também desordenada. Por quê? Porque não consegue separar você de dentro da sua casa, porque ela é um reflexo de você. A tua casa reflete o que você é. E eu não tô aqui falando de perfeição, não, Lígia, você tá falando de tudo bem perfeitinho, não. É normal, porque a vida acontece no agora. É normal que uma coisa e outra saia do nosso equilíbrio. Nós não temos o governo de tudo. Mas uma coisa é você perder esporadicamente o governo de alguma situação, de algo inusitado que aconteceu. Outra coisa é isso ser uma rotina. É você não ter controle de nada, nem da tua vida financeira, nem da tua vida emocional, nem da ordem da tua casa, não governar a tua casa, nada. Então é um completo caos. E se dentro da casa, né, você não consegue ou não reflete o que é bom de quem você é, no negócio é a mesma coisa. No negócio é a mesma coisa. Então é por isso que tem pessoas erroneamente achando que empreender é para somente ganhar dinheiro, que empreender você vai trabalhar menos. É o pior. Muitas pessoas e mulheres também chegam até mim e dizem, Lígia, eu quero empreender, mas eu não sei. Uma coisa é você não saber por onde começar. Alguém vai te dar o caminho. E eu tô aqui também para te ajudar nisso, pegar na tua mão e seguir com você nisso, te orientando. Mas outra coisa é você não saber nem de que habilidade você tem, do que é que você gosta, nada. Completamente nada. Então, a primeira coisa da pessoa que chega até mim, diz que quer empreender, mas está sem governo nenhum da sua vida, a primeira coisa que eu aconselho a essa pessoa é, primeiro coloca a tua casa interna no lugar. Primeiro coloca a tua casa em ordem. E depois você vai conseguir servir, porque empreender é servir o outro. Lembra que eu disse aqui a vocês na live? Que é servir o outro. Então, se você não consegue servir a si mesmo com excelência, como você vai poder empreender? Como você vai poder servir o outro com excelência? Não vai ter como. Então a gente coloca primeiro a nossa casa em ordem para depois o nosso negócio. Então aí quando a gente dá esse norte, as pessoas realmente, as mulheres principalmente, elas começam a se alinhar, começam a realmente ver, né, as suas habilidades, ver, se autoajuda, né, toma o governo da sua vida e assim começa também a ajudar o outro. Percebe? Então é sobre isso. E eu quero ensinar aqui a vocês os três pilares, esse ensino, para que você realmente consiga organizar a sua casa e o seu negócio sem surtar. Sem surtar, porque senão realmente a gente surta, não consegue nada, né? E fica ainda, sabe o quê? Frustradas. É isso que acontece. Quando a gente não consegue se alinhar, fica frustrado. Então, eu já trouxe aqui para vocês esse alinhamento de você que começou a sua empresa, começou a empreender de forma minimalista, começou a empreender, mas assim, ó, Lígia, não é a renda principal. O meu marido que traz a renda principal da casa. Eu faço uns bolos de vez em quando, eu faço algo de estética de vez em quando, mas eu não trago sustento da casa. Tudo bem. Mas você quer manter esse seu negócio sempre como uma renda extra? Ou você quer realmente galgar novos níveis, você quer levar aquilo que você faz, as suas habilidades, para um próximo patamar, para um próximo nível? Se você quer, então comece a se comportando como tal. Para de ser amadora e comece a agir como a profissional que você é. Comece a enxergar o seu negócio, aquilo que você faz, de forma profissional. E de que forma você pode agregar o outro, agregar a sociedade, agregar ao público que você pretende alcançar, pretende atingir. Então isso é muito importante para você começar a ver o seu negócio realmente dar certo. E a nossa proposta, como está fixado aí, ó, qual é o ensinamento de hoje? Prosperidade começa dentro do lar. E como organizar a casa e o negócio sem surtar. Gente, minha mãe tá aqui na live também e ela é sabedora disso, né? Sobre o que eu falei até anteriormente, sobre como eu gosto de ter as coisas organizadas dentro da minha casa para eu me sentir organizada por dentro, tá? Então, esses pilares que hoje eu quero ensinar vocês é um método simples,
mais prático e que você pode começar hoje, você pode aplicar hoje. E tenha certeza, você pode dizer assim, Lígia, eu ainda não empreendo, mas eu tenho um desejo assim no meu coração de empreender, eu não sei ainda o quê. Né? Começa a olhar para dentro de você as suas habilidades. E se você não enxergar as suas habilidades, você pode desenvolver. Teve mentoradas que disse assim para mim, que não as mentoradas que já empreendem, teve algumas que vieram aqui para mentoria justamente para querer empreender, mas ela não sabia como é que ela ia começar, né? Ela queria ajudar dentro de casa, queria ter uma renda extra, poxa, eu quero trazer, complementar a renda do meu esposo, como é que eu faço, Lígia? E aí eu fui dando esse norte assim para ela. E para aquelas que já têm um negócio, eu sei que diante de todas as nossas demandas, realmente, obrigado pelo carinho de vocês que estão chegando aqui, tá? Beijo grande. Eu sei que diante da nossa demanda, eu sou mãe, eu sou mulher, sou mãe, empreendo aqui, imigrante, gente, que é tudo diferente, é uma cultura nova, são costumes diferentes. Então, para quem empreende, já é um grande desafio dentro do seu país, né? Imagine uma pessoa que saiu do seu país, veio aqui para Portugal, começar do zero e ainda ter a ousadia de empreender e levar o seu negócio para patamares maiores, porque sim, nós iremos para patamares maiores. No intuito de que, só para beneficiar a Lígia? Não. Grava aí no teu coração e na tua mente, que se você quer empreender, é servir ao outro, é servir ao seu público, é ter paixão pelo que você faz e fazer com excelência, servir ao outro. Só você colocando isso na sua mente é que você vai começar de verdade a ter sucesso em tudo que você faz. Porque a minha maior alegria, o meu maior sucesso, não é quando eu subo a um palco, não é quando me aplaudem, não é quando eu seja reconhecida em todas as capas de revista. Isso pra mim não é o sucesso. O sucesso pra mim é quando uma mãe empreendedora diz, Lígia, você transformou a minha vida. O método que você ensinou pra mim, eu coloquei em prática e minha vida mudou, a minha família mudou. Ano passado, no final do ano, eu fui, no final do ano, fui à igreja, já foi, acho que foi logo no início, se foi culto da virada, eu não me recordo muito bem agora, mas eu eu mentorei um casal em especial, e foi muito impactante, porque quando ele me viu, a gente estava sem se ver um tempo lá na igreja, e quando eu cheguei, ele pegou assim na minha mão, o esposo, e chamou ela e disse, nossa vida mudou, muito obrigada. Sabe? A gente agora, até o relacionamento deles, sabe? Que a vida financeira já estava machucando essa área, né, do casal. E ele, agora a gente senta, agora a gente faz o jantar financeiro. E ele ainda brincou assim, que diz assim, mulher, vamos alçar? E assim, meu coração assim encheu de alegria, porque eu vi ali um homem daquele tamanho, que é o esposo dessa minha mentorada, enorme, com as lágrimas nos olhos. Pra mim, isso é o sucesso. Pra mim, ali eu já alcancei o sucesso, porque eu entendi quando eu me propus a mentorar mães empreendedoras que desejam organizar o dinheiro da casa e do negócio, transformando renda em prosperidade de verdade, sem perder a qualidade de vida, sem perder o controle da casa, sabe? Sem haver quebra no relacionamento por causa dos negócios. Quando eu me propus a fazer isso, eu determinei na minha mente o que é o sucesso pra mim. E o sucesso pra mim é isso, é ver a transformação de cada aluna, é ver a transformação da família de cada mentorado. Então, assim, por que eu venho aqui e estou aqui em live? Porque o máximo de pessoas que eu puder levar esse ensinamento, essa virada de chave que eu tive aqui na minha vida, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso, pessoas sendo cada vez mais disseminadas, que nossas gerações, né, possam ser gerações diferentes, com educação financeira. Eu digo pra vocês, a educação financeira na prática transformou e tem transformado a minha vida. E são decisões diárias, sabe? Todos os dias são escolhas diárias. E eu quero, ao máximo, a minha missão aqui é poder disseminar a educação financeira para o máximo de mulheres possível. Né, para que lares sejam realmente transformadas. Porque você, mulher, é a porta de entrada da prosperidade na tua casa, no teu lar. Tá certo? Então vamos lá para os nossos 3 pilares, para você conseguir organizar isso. E eu confesso a vocês que tem pilares aqui que nem sempre você vai conseguir botar certinho, não. Tem pilares que vira e mexe, eu mesma sempre tô trazendo ele. Não, esse pilar aqui eu tenho que organizar. Esse pilar aqui, olha, eu tô fugindo dele, eu tenho que voltar. Então não é algo que é perfeição, é algo que a gente todas as vezes precisa olhar, rever e refazer rota. Dentro da mentoria também tem para refazer rota, tá? Então, e por isso que eu disse a vocês lá no iniciozinho da live, de que quem tiver em algum momento assistindo essa live, seja, às vezes está dirigindo, às vezes está em algum lugar que você não consegue anotar esses pilares, no nosso canal do YouTube, lá na playlist Finanças com Propósito, essa live vai ficar lá gravada para você também assistir com calma e anotar, para você colocar realmente na sua vida e ver a prosperidade fluindo de uma forma especial. Combinado? Então vamos lá, o nosso primeiro pilar. Primeiro pilar é agenda. Organização do tempo, tá? Se você não governa o seu tempo, eu entendi isso, o tempo governa você.
Então, às vezes, eu mesmo, já tive muito problema com o tempo. De começar a fazer uma coisa e quando eu vejo, acabou o tempo. Eu fiquei naquele algo ali fazendo, e acabou o tempo. E, meu Deus, eu ainda tinha outras coisas pra fazer e eu fiquei só nisso daqui, né? Não pode. Grava aí. Se você não governa o seu tempo, o tempo governa você. Então, você tem que organizar o seu tempo pra tudo. Inclusive, isso me ensinou algo muito importante. Às vezes, isso aqui é um testemunho pessoal que eu tô falando aqui com vocês. Alguém me chamava para algo, né? Para fazer alguma coisa ou para ir a algum lugar. E eu dizia sim, ok. Sem nem olhar minha agenda. E quando eu via, não dava. Ou ficava muito apertado, eu ficava louca porque eu tinha que dar conta de tudo. E hoje, a educação financeira, por isso que eu digo a vocês que a educação financeira me levou a outro nível, né? Porque hoje eu olho, primeiro, você pode me chamar, por mais que eu queira ir, você vai me chamar para alguma coisa, eu vou dizer, eu vou olhar minha agenda. Por quê? Porque dentro da minha agenda, eu vou saber ali como é que tá os meus horários, entende? Então, quais horários de sua agenda? O que eu coloco na minha agenda? Tudo bem, Edilene? Ai, que saudade. Então, horário da casa. Vamos aí, vamos anotar aí. Eu quero essas mulheres todas maravilhosas, essas preciosas, todas organizadas, né? De como organizar a sua casa, o seu negócio. Então, e mesmo que você não empreenda ali, já não tô empreendendo em nada, mas se você vai empreender, fica aqui que essa live é pra você. E organizar a vida, tá? Então, horário da casa. Um horário pra sua casa, seja arrumar a sua casa, algo que você queira fazer dentro da sua casa. Horário do negócio. Qual o seu horário do negócio? Eu sei, alguém pode dizer, alguma empreendedora dizer assim, Lígia, muitas vezes, quantas vezes eu trago trabalho para casa, né? Eu fecho lá, seja a clínica, eu fecho o salão, eu fecho lá o meu comércio, né? Fecho lá o meu comércio e levo para casa ainda coisas para fazer. Não, a gente temos uma coisa, como eu já falei, é algo esporádico acontecer. Outra coisa é virar costume. Se você não sabe separar essas coisas que eu tô falando com vocês, vão impactar, sim, nas outras áreas da sua vida, certo? Então, horário da casa, horário do negócio, tempo com os filhos, tempo de qualidade com os filhos, né? Eu aqui com a Emily tento sempre fazer isso. Qual é o tempo que eu tenho pra ela, pra ler um livro com ela, pra brincar com ela, entende? Então, é sobre isso. E um tempo com Deus. Você tem que separar um tempo com Deus, um tempo pra ouvir a Deus, para falar com Ele. Eu gosto bem de manhãzinha, bem cedo, antes de começar tudo na minha vida, eu começo tirando esse tempo pra Deus. E também um tempo pra mim mesmo. Um tempo para poder refletir, um tempo para poder meditar, um tempo para poder me encontrar comigo mesma, entende? Então, são momentos muito preciosos nas nossas vidas que nós precisamos separar, tá? Para que a gente consiga organizar o dinheiro, a casa e o negócio sem surtar. Sem isso, tudo vira urgência. Sem ter essa organização, tudo vira urgência, tudo é para ontem, e aí vem a surtar, né? Segundo pilar, rotina financeira. Você tem rotina financeira? Você tem rotina financeira? Conta aqui pra mim no chat. Conta aqui pra mim. Rotina financeira é o nosso segundo pilar. Dinheiro precisa ter acompanhamento. Tenha rotina financeira. Se você não... Lígia, eu não tenho rotina financeira. A partir de hoje, você diz assim, ó, eu decido prosperar. Coloca aí que eu quero ver só a determinada que vai prosperar junto comigo. Diga aí, ó, eu decido prosperar. Coloca aí no chat pra eu poder ver que você tá declarando que você decide prosperar. Eu decido prosperar. Isso mesmo, Edilene. Eu decido prosperar. Eu também decidi prosperar. E eu sempre digo assim, ó. Eu não vim, vocês me conhecem aqui, tá aqui na live, de família rica, não. Mas uma família rica vai passar a partir de mim. Uma família próspera vai vir a partir de mim. Eu decido prosperar. E não é algo que é só sonho, porque tem pessoas que elas não almejam, acham que não merece, né? A falta de pertencimento, de merecimento. Ai, tá tudo bem aqui e tal. E outras querem alcançar, mas não querem caminhar para esse lugar, sabe? Não querem fazer o dever de casa, o que tem que ser feito, certo? Então, se você quer chegar no próximo nível, né? No próximo nível, você precisa fazer o dever de casa. Que dever de casa é esse? O primeiro pilar, eu já falei com vocês, que é separar o tempo. O segundo pilar é rotina financeira. Então, dinheiro precisa ter acompanhamento, não é saber olhar para a conta e saber quanto é que falta. Tem pessoas que acham que acompanhar o seu dinheiro não, só quando receber, eu vou lá, vou separar o que é das compras, o que é que eu vou pagar água, o que é que eu vou pagar luz, e eu vou ver lá o que é que falta. Isso não é acompanhar o dinheiro, tá, gente? Não é. É sobre criar uma rotina semanal, certo? Que eu quero ensinar aqui vocês. Escolhe um dia na semana e você vai fazer as seguintes coisas. Se você puder, pega papel e caneta aí, mulher, e anota. Anota porque você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença na tua vida. Aplica isso aí, que você vai começar a ver. Isso aqui é ouro, isso aqui que eu tô ensinando a vocês. Eu ensino dentro da mentoria. E eu tô ensinando aqui pra vocês, ó, de graça, que eu quero ver mulheres que me seguem aqui prosperar. Eu quero ver testemunho de vitória.
Quero ouvir você dizendo assim, ó, Lígia, depois que eu segui aqui o teu perfil, que eu entrei nas lives, eu comecei a botar em prática tudo que você dizia e minha vida mudou. Esse aí é o meu sucesso, gente. É isso aí que eu quero ver. Então, vocês decidiram prosperar, pega aí caneta, papel. Se não tiver agora, vai estar lá no YouTube, vocês vão, eu vou deixar o link, inclusive lá nos stories, né, do Instagram. E aí vocês vão com calma, vai rever aqui tudo e vai colocar em prática, tá bem? Combinado? Vamos prosperar juntas. Então, eu vou te ensinar aqui, ó. Você escolhe um dia na semana. Às vezes aqui em casa, devido à rotina de trabalho de tudo, é de 15 em 15. Mas se você tiver um tempo mais livre, você pode fazer semanalmente. Então você vai rever as suas entradas. O que é que entra? Tem pessoas que têm mais de uma renda. Ou então, ó, Lígia, é só essa renda mesmo do meu marido. Ou é só a minha renda. Porque há uma ilusão preciosa, há uma ilusão que a pessoa acha assim, ó. Ah, eu vou ficar olhando um dinheiro que eu sei quanto é. Que é só aquele dinheiro ali mesmo, diga R$ 1.000 ou 900 euros, que seja. Ah, é só aquilo ali é para pagar a conta da água, da luz, não sobra mesmo, o que sobra é de alimento. Para com isso hoje, para com isso hoje. O seu custo de vida não significa que é o valor de que você recebe das entradas. E isso, as pessoas acham isso, sabe por quê? Porque não tem orçamento. Gasta tudo que recebe e acha que o custo de vida dela é aquele valor que recebe de dinheiro, seja do marido ou seja dela. Percebeu? E isso é um erro. É um erro porque não tem esse conhecimento. Então, você vai rever todas as entradas. Quem recebe auxílio governamental, quem faz algum extra, sabe? Eu não estou trabalhando fixo, mas eu faço um extra, que complementa aí a renda do esposo, para quem é casado. Enfim, você vai rever todas as entradas no mês, em 30 dias dentro da tua casa. Segundo, você vai rever os gastos. Quais são os gastos fixos? Aquele gasto que você tem todos os meses, quais são eles? E vai determinar o gasto para o gasto que são variáveis. Você vai determinar quais são aqueles gastos, tá? Então, e você vai planejar, entra agora, o planejamento do próximo mês ou da próxima semana. No meu caso, eu faço mês porque eu fecho o orçamento mensal. Mas tem empreendedoras, tem mães empreendedoras, por exemplo, que eu atendo, que elas recebem por dia. Eu tenho uma empreendedora que é massagista, ela recebe por dia, por cliente. Então, eu aconselho ela a fazer o planejamento financeiro por semana. Mas quem já é por mês, pode ser por mês. Tá? Isso tira você do caos e te leva para você ter uma direção. E agora, esse terceiro pilar, eu vou ler aqui, ó. A Vânia falou, quem trabalha por diária, como consigo juntar essa renda, sendo que tem um gasto todos os dias? Exemplo, alimentação, transporte. Ótima pergunta, Vânia. Muito obrigada por ter compartilhado aqui. Então, essa massagista mesmo, ela recebe também, ela me fez a mesma pergunta. Ela recebe todos os dias, né, que ela tem cliente, e ela estava gastando todos os dias com alimentação, por exemplo. Ela pegava aqui, recebia o valor da cliente, vou dizer bem assim, gente, bem simples o beabá, sem nada de técnico, para que vocês possam entender da melhor forma possível. Então, ela recebia aquele valor ali das massagens, e aí tinha que comprar o almoço do dia. Então, isso no normal não é o aconselhável. Como é que eu orientei ela a sair desse ciclo? Porque ela dependia todos os dias daquele cliente, daquele dinheiro, de ser atendida por aquele dinheiro, por aquele cliente, daquele cliente, para ela ter o pão de cada dia, para ela poder comprar e almoçar. Então, o que é que eu fiz com essa mentorada? Nós fizemos uma lista de compras dela, que a gente chama, né, de orçamento de alimentação, né, a lista de compras mesmo. O que é que ela compra, o que é que ela precisava. No início, antes de olhar para as compras dela, a gente viu qual é o valor, tirar a média. Como é que eu tiro a média? Todos os dias que você vai fazer as diárias, você anota quanto é que você está fazendo. Ah, Lígia, mas a diária às vezes é esporádico, pode ter, não importa. Dentro do mês, quantas diárias você faz e qual é aquele valor? Pronto, você vai somar aquele valor e vai dividir por 3. Quando você faz isso, pega 3 valores, 3 semanas de diárias, né? Porque a gente vai fechar o mês. 3 semanas, divide por 3, ali você vai ter uma proporção. Você vai ter proporcional ao que você recebe semanalmente. Multiplicando, isso você vai fazendo na semana. Multiplicando por 4, você vai ter o valor, mais ou menos ali, a variável de quanto você recebe de diária. Pronto, dentro disso, lembra que eu falei logo no pilar 1 que você tem que fazer a revisão de suas entradas? Aí você vai somar com a do seu esposo, junto com sua diária, aí você vai entender quanto vocês têm por mês. Pronto, já sei quanto é que eu tenho por mês. Dentro disso, eu vou pegar minha lista de compras e vou colocar ali na minha lista de compras o que é que eu gasto. Dentro da lista de compras, a sua lista de compras ela tem que ser de acordo com a sua realidade, Vânia, do seu orçamento. Como é, Lígia, que faço isso? Você vai ter a água, a luz, telefone, internet. Essas são as suas rendas fixas. Então, quanto é que sobrou tirando essas rendas fixas? Ah, Lígia, não sobrou quase nada. Esse quase é algum valor.
Dentro disso, você vai fazer a sua lista. Mas, Lígia, e a pessoa vai ficar com fome até chegar o próximo eu conseguir fazer isso? Não. Dentro desse mês, você vai fazendo como você está e você vai anotando. Ou seja, você já está fazendo algo diferente. Você já está se movimentando para prosperar. Depois disso, que você já está se movimentando e você já sabe mais ou menos quanto você recebe por mês, você vai fazer algo que a gente chama aqui, Vânia, de orçamento. Você não vai mais comprar simplesmente porque você recebeu, foi ali naquele mercado e comprou. Não, você vai ter um limite, você vai ter um teto de gasto. Entende? Você vai saber assim, olha, eu tenho 100 reais e eu só posso, dentro dessa semana, gastar 100 reais. Porque se eu recebo, digamos, 200, um exemplo esporádico, 200 reais na semana, eu só vou gastar 100. Vou comprar algo de menor valor, vou comprar algo que a gente, nós mulheres, sabemos muito bem como fazer essa matemática. Mães, principalmente, né? Eu sempre dizia assim, minha mãe sempre teve aquele dom. Meu Deus, como é que minha mãe fez uma comida dessa se eu não tava vendo ali que tinha tudo aquilo para ela conseguir fazer esse almoço, esse jantar nessa proporção? Porque nós mulheres e mães, principalmente, sabemos como fazer o negócio render. Vou falar aqui no nosso beabá. Então, Vânia, o que é que eu te aconselho fortemente? Você organizar dessa forma. Primeiro, coloca aí quanto é que você gasta. Ou quanto é que você recebe. Já soube, eu fiz aquela continha básica. Pegou 3 semanas, somou, dividiu por 3. Essa continha básica aqui de padaria vai te dar a proporção de quanto você ganha. Então, mesmo que varie, tá dentro daquela proporção, não tem erro. E aí você vai agora ver sua despesa fixa. O que é que dentro da sua casa, Vânia, tô aqui ainda te respondendo, você tem que pagar todos os meses e não pode ficar sem pagar. Eu sempre falo isso dentro da mentoria, gente, que as mulheres vêm até mim, e quando vêm, que ainda não tem essa luz, esse clareamento, né, financeiro das suas finanças, elas chegam e acham que tudo é prioridade, que tudo é urgente, e não é. O que é urgente dentro da educação financeira? O que é urgente dentro da sua realidade? Urgente é aquilo que você não pode viver sem. Você não pode viver sem energia na tua casa. Você não pode viver sem água potável na tua casa. Então, logo eu entendo que um perfume não é urgente, né? Um desodorante até pode ser, né? Que ninguém vai querer andar mal cheiroso. Mas, você percebe, brincadeiras aqui à parte, que você tem que entender que coisas dentro da sua rotina, da tua vida, da tua casa, tem que ter prioridades. Então, a prioridade é não deixar faltar, cortar a água, cortar a luz, a energia, né, de casa. Eu preciso da internet. Hoje em dia, muitas pessoas precisam para muitas coisas, né, da internet. Então, eu não posso deixar. Então, quando eu pego o meu salário, quando eu pego a minha renda, eu tenho que já abater esses valores. E até o que eu faço, para vocês terem ideia, até presentes eu ensinei que a gente, se você vai para um aniversário, você quer viajar, você quer fazer qualquer coisa, você precisa planejar antes. Porque não adianta você fazer e depois você ficar, ó, com a mão na cabeça de coisas importantes que você deixou de fazer ou de cumprir. Então, Vânia, respondendo aqui a sua pergunta, você primeiro vai organizar a sua entrada, fazer aquela continha, saber qual é o valor que você precisa, né, que você tem todos os meses, e os alimentos você precisa colocar um teto, fazer uma lista. Nunca vá, Vânia, as compras, não, eu sei de cor, eu sei de cabeça. Vocês acreditem, eu nunca mais, inclusive, eu já abrindo aqui com vocês, na live, hoje era dia de eu fazer compras aqui em casa. Mas se não tiver, ontem eu ia fazer. Aí, o tempo que a gente teve, o mercado já ia estar quase fechando. Eu digo, não, eu não vou fazer na correria, botando coisas assim no carrinho. Não, eu ensino isso. Não, eu vou com calma, eu vou com a lista, né? Porque aqui não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Né? Não pode ser assim, porque se eu ensino pra vocês e eu não fizer, vocês prosperem e eu fico, ó, de mão abanando. Não, então começa aqui em casa. Então, nunca ir fazer as compras da sua casa sem uma lista de compra. E sem a realidade daquilo que você pode comprar. Então, Vânia, respondendo aí, finalizando a sua pergunta, é isso. Você tem que tirar a média do seu salário, das suas diárias. A pior coisa que tem é você pegar o seu salário, a sua diária, e ir já comprando coisas, porque você não vê quanto você recebe, você não consegue nem enxergar quanto você recebe. Teve uma situação aqui de uma pessoa também que ela fazia diárias, e aqui em Portugal, e ela achava que ela não recebia o salário mínimo daqui de Portugal. E aí ela dizia, não, porque, e tudo dessa pessoa dizia assim, porque eu não recebo o salário mínimo. Eu não recebo o salário mínimo. Aí eu disse, pera aí, fulana, bora fazer aqui uma conta rápida? Aí eu comecei, quanto você ganha de fulana, que ela faz diária de faxina, né? Quanto você ganha de fulana? Aí ela X. E de fulana? X. Aí eu fui anotando tudo. Ela tava ganhando mais do que o salário mínimo daqui de Portugal, em faxina, gente. Pasme. E ela ficou assim, o quê?
Eu digo, você ganha mais do que um trabalhador que trabalha no Pingo Doce desse, da vida, que trabalha na restauração, que é em restaurante. Você ganha como um outro trabalhador qualquer que ganha aqui. E ela, meu Deus, eu digo, Aí eu ensinei, Vânia, a ela assim, pega, faça mais ou menos o valor que você recebe e dentro disso, espere. Na primeira semana, Vânia, pode parecer, vai ficar ruim, chato, porque você vai comprar o mínimo. Porque você tá juntando um dinheiro pra você, pelo menos, fazer quinzenal a compra. Aí a primeira semana vai ser ruim, mas depois que você chegar aos 15 dias, que você fizer aquela compra, você vai até se surpreender. Porque aquela compra que você vai fazer vai durar mais 15 dias. E aí você vai juntar o valor. Depois, de novo, mais 15 dias. Entende? Então, faça quinzenalmente. Mas aperta a princípio, para você juntar esse valor. Vai pegando o básico 15 dias. E aí você vai ter um dinheirinho. Aí você vai fazer de 15. E depois, assim, sucessivamente. E a proporção é que cada vez mais você vai conseguindo folga financeira. Quando você vê, você já conseguiu realmente juntar suas diárias e fazer e cobrir a compra do mês da tua casa. Vá por mim que vai dar certo sim, tá bem? Espero que eu tenha de uma forma bem clara e simples explicado pra você isso aqui. E você pode rever aqui no canal do YouTube e ir anotando tudo com calma em outro momento que você queira, quantas vezes você quiser, tá bom? Então vamos lá. O terceiro pilar é separação pessoal de empresa. Aqui já é mais para quem já está empreendendo. Então, mesmo que você não empreenda ainda, você anota isso aí, porque vai fazer diferença quando você estiver empreendendo. E empreender, meninas, não é somente... tem muitas que chegam assim também. Lígia, eu só tenho um salãozinho aqui. Eu só faço um bolinho assim de vez em quando. Entende? Não leva o seu negócio a sério. E isso não tira elas daquele mesmo patamar. Então começa a levar o que você faz, a sua habilidade a sério. E eu vou dizer algo a vocês, viu? Sonhar os sonhos dos outros é bom, é legal. Eu digo a nível CLT, né? Quando somos CLT, você sonha o sonho do seu patrão. Você está ajudando ele a construir os sonhos dele na área empresarial e tudo mais. Mas quando você sonha os seus sonhos, meninas, preciosas, quando você começa a sonhar os seus sonhos, é maravilhoso. Quando você começa a sonhar os seus sonhos e colocar em prática e tirar do papel, sabe? Realmente você colhe frutos inestimáveis. São frutos inestimáveis. E aqui, para quem já empreende, esse terceiro pilar é para você. Separação pessoal de empresarial. Esse aqui é um dos maiores erros que muito acontece. Eu já vi empresários de barba branca errando nisso aqui, que é um beabá de quem empreende, tá? Misturar dinheiro da casa e do negócio. Quando você mistura, você não sabe se está lucrando ou não. Você não sabe quanto pode gastar, né? Quando mistura. Não sabe o que é da empresa, o que é seu. Você vive na sensação de escassez. Ou você gasta demais, ou você gasta de menos. Ou seja, você pode desfrutar demais porque a sua empresa tá te dando lucro, tá bem, e você fica ali com medo, com medo o tempo todo. Não posso gastar. E eu sou contra a escassez, né? Eu sou a favor do poupar com propósito. Se você tem um propósito, beleza, você vai poupar por aquele propósito, para aumentar o seu patrimônio, né? Para ter segurança da tua casa, da tua família, dos seus filhos, isso aí sim. Agora, você viver numa escassez de privação, eu não sou a favor. Guardando um dinheiro sem propósito, e comendo o pior da terra, vestindo o pior da terra, e guardando, retendo o dinheiro foi feito para nos servir. Eu sempre digo essa frase, o dinheiro, anota aí, ele é um ótimo servo para te servir, para servir a quem você ama, para servir a quem você pode ajudar. Ele é ótimo para servir, agora ele é um péssimo senhor. Quando o dinheiro manda em você, quando o dinheiro manda no seu caráter, quando o dinheiro governa você, é uma tragédia. Por isso que tantas pessoas fazem coisas más por causa do dinheiro. Aliás, não é por causa do dinheiro, vou retificar aqui. É porque o dinheiro revela quem a pessoa é. O dinheiro é inocente. Por quê? O dinheiro não é a raiz do mal, o dinheiro. É o que o coração está apegado. Está apegado nele. Então revela o melhor ou o pior do ser humano. Entende, gente? Então é sobre isso. Se você é uma pessoa que tem o dinheiro para ser o seu servo, ele vai te servir e muito. Vai ajudar sua família, vai ajudar os seus filhos, vai te tirar, vai fazer você experimentar coisas que você jamais imaginou que nem existia. Você nem imaginou que existia. Ai, meu Deus, como existem coisas maravilhosas no mundo. Eu já tive essa sensação de coisas que eu nunca tinha acessado. E o dinheiro me proporcionou acessar lugares, conhecer pessoas que eu nem imaginava na vida que tinha tudo aquilo ali.
Né? Então, isso aí é quando ele nos serve de ajudar, de poder ser útil na vida de alguém, transbordar na vida de alguém em um momento que tanto precisa. Isso é tão... Hoje eu entendo quando Jesus diz assim, ó, que é melhor dar do que receber. Por que isso? Porque é a alegria que você tem de ser útil, sabe? A pessoa diz, meu Deus, tem até um ditado popular, você foi minha salvação. Salvação é Jesus, mas você foi minha salvação. Né? Por quê? Porque eu tava precisando e você estendeu a mão para mim. E isso você só consegue fazer quando você transborda. Então, antes de você transbordar, até isso foi algo que essa live tá tão gostosa que eu tô fluindo de uma forma surreal aqui. Mas eu entendi também que a gente só consegue ajudar o outro quando você se ajuda primeiro. E essa coisa, né, da bondade de pessoas ser caridosas e tudo mais, é lindo. Mas se você não tiver pra você, você não vai conseguir ajudar o outro. Vai entrar os dois na miséria. Porque você já tem tão pouco, você ainda vai tirar do pouco que você tem pra ajudar a quem não tem. Ao invés de você levantar quem não tem, você vai cair junto. Percebe? Foi algo muito difícil de eu entender, mas que eu entendi. É igual, eu já falei isso na live anterior, mas o que acontece em caso de despressurização aérea. Diz que a máscara cai e você primeiro tem que colocar a máscara em você, para depois ajudar o outro. Na vida financeira também é dessa forma. E é por isso que tem tantas pessoas dizendo, eu fui boba, eu ajudei tanto, fulano, eu emprestei meu nome, fulano colocou meu nome no SPC Serasa, né? Eu fui tão legal para fulano, e fulano deixou, hoje me deve, não me paga. Por que esses aborrecimentos? Porque essa pessoa não tinha nem pra si, na verdade. Essa pessoa não tinha nem pra si, na verdade. Aí tirou do seu pra ajudar o outro quebrado não teve. E aí acabou a amizade, acabou o relacionamento. Então entenda isso, que primeiro você é igual um copo cheio. Um copo cheio, ele só transborda quando o quê, gente? Só cai pra fora, transborda mesmo quando ele tá cheio. Se ele não tiver cheio, ele não vai transbordar. Então se comprometa a se encher. Se encha de prosperidade, se encha de habilidade, se encha de virtude, porque aí sim você vai conseguir transbordar na vida do outro. Combinado? Então aqui, concluindo, você tem essa sensação de escassez. Quem mistura o dinheiro da casa e do negócio, pega tudo. Até mesmo, Vânia, vou pegar novamente aqui esse seu exemplo. Ai, bicho, eu fiz uma diária. Fui lá e gastei tudo. Se o seu negócio, se essa diária, digamos assim, fosse algo que você colocasse, também conheço essa palavra, essa mensagem, dinheiro não leva desaforo, é preciso ter cuidado com as histórias tristes. Exatamente isso. E eu custei pra entender isso, eu custei, mas agora eu já aprendi. Aprendi que aí você cai às vezes no mesmo buraco. E tem questões também que às vezes ele se levanta, né, quem você ajudou, e você fica lá no buraco, e ele não vai te ajudar, ele vai lá e se levantou e você ficou lá. E aí agora a história triste é a sua, não é mais a dele. Então tem que ter muito cuidado sim com isso. Então, sobre o negócio precisa de identidade. Seu negócio precisa de identidade. E isso começa com algo muito simples. Com algo muito simples. Como é essa identidade desse negócio? Contas separadas, tá? Controle separado e visão separada. Você precisa saber qual é a sua visão para o seu negócio, qual é a sua visão para a sua vida pessoal, para a sua família. Percebeu? Então isso precisa estar muito bem claro. Isso precisa estar muito bem claro na tua mente. E essa virada de chave precisa acontecer. Porque tem pessoas que estão felizes no seu nível de vida. E eu entendi também que está tudo bem. Porque às vezes eu olhava assim, meu Deus, fulano tá daquele jeito. Será que não incomoda? Tem gente que não se incomoda. O problema é você não estar feliz e querer de verdade ir para um outro nível. Então você só consegue, de fato, progredir, né? Ir para o próximo nível se você quiser. Se você estiver disposta. Porque se você quiser e for de dentro para fora, gente, nada te para. Nada te para. Porque é de dentro para fora. Você está comprometida com você mesmo a prosperar. Você está comprometida com você mesmo a fazer a diferença na vida do outro, tá? Então, eu deixo de falar algo também com muito carinho. Se você está dentro dessa situação, você não está perdida. Você está sem um sistema. Porque existe uma estrutura. Lembra que eu te falei lá do construtor da casa? Então, qual é essa estrutura? Vou ler aqui antes aqui no chat. Na verdade, o não para quem quer prosperar é extremamente necessário e não precisa de explicação. Na verdade, o não para quem quer prosperar é extremamente necessário e não precisa de explicação. Verdade. Verdade. Vamos lá? Qual é a estrutura? Porque quando existe estrutura, a paz volta, clareza volta e a prosperidade flui. Então você tem paz porque você não anda nessa preocupação, como eu acabei de falar ali a Vânia e a todos, né? Sobre coisas básicas, saber separar o que é necessário, o que é prioridade na sua vida, o que não é prioridade. Isso é muito fundamental dentro da organização financeira. Você tem clareza, porque você sabe quanto entra, você sabe quanto sai,
Você tem um orçamento. Mais de 80% das pessoas não tem orçamento financeiro, né, na sua casa. Então, vive, compra, gasta e assim vai. Nessa ciranda financeira, né? Hoje tem, amanhã não tem. Hoje tá lá em cima, amanhã tá lá embaixo. Enfim. Então, quando essas coisas retornam para você, porque você entendeu o sistema, a prosperidade realmente flui, começa a fluir. E foi exatamente pensando nisso, em mulheres reais, como eu tô vendo aqui na live, como eu exemplifico para vocês com minha própria vida, mulheres reais, mães, empreendedoras sobrecarregadas, que eu criei a minha mentoria, né, Preciosa Gestão Financeira, que é um acompanhamento onde eu ajudo a organizar a sua vida financeira, o seu lar e o seu negócio. Assim como eu, que tive a minha virada de chave, eu ensino a outras mulheres, mães, empreendedoras sobrecarregadas a ter também essa virada de chave. De forma simples, prática e totalmente aplicado à sua realidade. E dentro da mentoria, Lígia, o que é que eu vou aprender? Você vai aprender a criar uma rotina financeira. Você vai aprender a separar e organizar suas contas. Você vai aprender a planejar com clareza, né, o seu negócio, as suas finanças pessoais ou familiares. E desenvolver uma mentalidade próspera com propósito. E esse propósito aqui não está de forma aleatória aqui, não. Lembra que eu falei sobre escassez e sobre poupar com propósito? Viver com propósito? Esse propósito, muitas pessoas chegam até mim e nem têm esse propósito. E aqui ela encontra esse seu propósito, né? Então, se você sente que você precisa de ajuda e sair desse ciclo de desorganização, você vai me chamar no direct com a palavra preciosa, tá? Que eu vou te explicar como funciona. E não se esquece, tá? Essa live vai ficar gravada na íntegra no meu canal do YouTube, na playlist lá, live Finanças e Propósito. Então, você que não é inscrita, já se inscreve. Se você está assistindo aqui, já na versão aqui do YouTube também, faça parte aqui dessa família. Vamos prosperar juntas. Se inscreva aí no canal, porque, no fundo, esses conteúdos é realmente para poder disseminar essa educação financeira para todas essas mulheres. É como eu estivesse assim, segurando na tua mão e te puxando junto comigo. Essa é a sensação que eu tenho quando eu venho aqui e faço essa live aqui com vocês. Então, se essa live falou com você, você também deixa aí nos comentários. Eu escolho prosperar dentro do meu lar, tá bom? Porque quando uma mulher, ela realmente se organiza, eu entendi isso na prática. Uma família é transformada e uma geração inteira é impactada. Então, que Deus te abençoe sua casa, seu negócio e suas finanças. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, rever aqui amigas queridas, todos vocês que vieram aqui me prestigiar aqui nessa live. Muito obrigada pela presença de todas vocês. Um beijo grande e até o próximo sábado com Finanças com Propósito. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima.